lindo, incrível e maravilhoso, e é um trabalho que vocês já conhecem com muito, né, já conhecem muito bem, né, inclusive participam junto com ela desse trabalho. Então, o nosso prazer é poder falar desse tema. E quando nós construímos o tema, né, que é a humanização, agora sim deu certo aqui, que é a humanização, a educação humanizada e o despertar de uma nova era em busca das competências e habilidades socioemocionais. Então, quando nós olhamos para esse tema, e foi o tema escolhido por vocês, nós pensamos o porquê não juntarmos tudo isso que é de nossa autoria, né? Que é um conjunto de palavras e de conceitos que nós pesquisamos, que nós tivemos todo um trabalho já anterior em relação a tudo isso. E isso é educação humanizada, né? Todo o contexto, o comportamento humano hoje está em alta em relação a essa educação humanizada. Porque o que é humanizar? Humanizar é trazer o ser para dentro, né, e abraçá-lo com amorosidade. Então, o que eu vou falar aqui é exatamente sobre essa amorosidade, tá? Então, o comportamento humano e a pedagogia sistêmica é o meu tema, onde eu estarei aqui colocando, inclusive, palavras, né, exatamente no conceito que está no livro. Depois, se vocês quiserem, a gente compartilha esse slide com vocês, para que vocês tenham, né, inclusive para poder consultar depois e alguma coisa assim. Mas é essa a nossa intenção. Bom, vamos lá. Alguns lembretes aqui em relação a essa mentoria, né? Então, assim, silencie o microfone, né? Se vocês tiverem vontade de fazer uma pergunta, pode estar deixando para o final do bloco, né? Que aqui as perguntas podem ser enviadas para o chat, que aí, enquanto uma está palestrando, as outras vão selecionando essas perguntas para que a gente possa discutir e responder para vocês no final. E ligue a câmera. Por que ligue a câmera? Porque a gente quer ver a expressão de vocês. Então, quem puder estar ligando, fique à vontade, né? Às vezes a pessoa está aí num ambiente onde não tem muito condições, mas o ideal seria que vocês pudessem estar ligando para que a gente pudesse ver a reação, o rostinho de vocês, relembrar um pouco, né? Afinal de contas, tivemos um contato humano e foi tão harmonioso. E hoje só temos essa condição aqui, que é olharmos para vocês. Mas aí a gente quer ver vocês aí com o chimarrãozinho, né, meninas? Eu tenho certeza que os gauchados tá tudo aí com o chimarrãozinho, mas um clima como deve estar aí, meio friozinho. Então, é essa a nossa intenção, né, que vocês liguem a câmera. A Jocélia estava com a câmera ligada, até desligou aqui. Mas é esse o convite a vocês. Bom, vamos lá. A estrutura. Já falei, né, sobre a estrutura, eu começo, depois eu vou convidar a Rose Moraes, que vai falar do professor 4.0 e a nova educação 5.0, um assunto de extrema importância, principalmente nesse meio aqui de metaverso e tudo mais. A Rose Moraes vai trazer isso com muita amplitude para vocês entenderem. E depois vem a Briane com Conexões Poderosas e o Despertar das Novas Habilidades, que vai falar também de metaverso, né, Briane? Um assunto de extrema inovação, maravilhoso. Então, essa é a nossa agenda da noite, tá? E aqui eu começo, né? Primeiro me apresentando, eu sou a Rosicene, eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, tá? Eu sou a Rosicene Pedroni, esta sou eu e eu gosto muito. Atualmente, eu estou como professora numa faculdade de pós-graduação, estou lecionando neurociências, né, e PNL nessa faculdade, e ainda continuo como diretora da Brap Coaching, né, e criadora aí da Escola da Mente Sistêmica, que é o meu projeto aqui na cidade de Jundiaí, onde eu estou trabalhando com essa finalidade, né, que é a pedagogia sistêmica. Então, dentro de idealizar, né, a mente sistêmica, eu estou trazendo aí para educadores esse bloco de mentorias. Tá? Então, aí eu não preciso ficar lendo. Aí, aqui estamos. Comportamento humano e a pedagogia sistêmica. E esse é o livro que está aqui na minha mão, lindo, maravilhoso, cheirosinho, né, meninas?
A Jocélia tem o livro aí, depois você espera lá. A Jocélia está lá mostrando dela. Vai. Então, a Jocélia tem, né, o livro. Então, depois vocês vejam aí com ela, né, para vocês estarem adquirindo. Quem quiser, como eu já disse, pode estar adquirindo, inclusive o do Kindle, né, que é a versão online, que está bem bacana e com preço bem bacana também. E não precisa ficar esperando frete, nada também. Mas são as opções. E aí, aqui eu faço uma pergunta, tá? Tem essas duas fotos, esses dois corpinhos aqui. E aqui, a minha pergunta é, o que nós pensamos que somos? E aí, se vocês olharem aqui na foto, vocês vão ver que vocês estão se vendo como um ser negro, com corpo físico, né? O que pensamos ser. Mas não. O que somos está aqui, ó. Somos luz, somos energia, somos um conjunto de vibração para um apoiar o outro. Isso é o que nós verdadeiramente somos. Aí é sobre isso que nós vamos falar. Educação humanizada é um despertar da nova era em busca de competências e habilidades socioemocionais. Por quê? Eu não sou um ser físico, eu sou uma essência, eu sou aquilo que chega primeiro de mim, a minha energia, o meu conjunto. Então, assim, vocês não devem olhar para a pessoa por aquilo que ela representa no corpo físico, mas sim por aquilo que ela é na essência. E é a energia dela, é como ela conduz todo o contexto. E é sobre isso que fala o meu artigo de pedagogia sistêmica. É sobre isso que fala, que eu levo para dentro das escolas, que é um olhar amoroso e sistêmico para dentro da educação. E quem é que tem que ter esse olhar amoroso? Sou eu, é você, são as crianças para com as crianças, são os pais para com os pais. E aqui eu falo que a pedagogia sistêmica é um olhar mais direcionado ao comportamento humano e suas vertentes e estímulos para com as relações entre eu e o outro. Então, eu só vou conseguir levar para o outro a minha essência se eu tiver a permissão do outro. Eu não invado o espaço do outro. Eu vou se o outro permite. Eu sou se o outro permite. Mas eu sou na essência. E esse é um jogo muito interessante, porque muitas vezes nós nos anulamos na nossa essência por conta do outro. E esse é o nosso maior erro. Esse é o erro de um professor. Esse é o erro de um ser humano que vive no negro ali, tá? Que esquece que ele é luz. Que esquece que ele representa uma essência na alma do outro. Então, é sobre isso que eu quero que vocês se despertem a partir de agora, tá? Isso tudo que eu trago para vocês, eu não trago uma teoria vazia, eu trago uma teoria estudada e pesquisada por Bert Helling e outros autores aí de grande renome, tá? Que está dentro das constelações familiares, está dentro da Gestalt terapia, está dentro da psicologia positiva, está dentro de várias vertentes, tá? E aí, para falar sobre a educação, eu tenho uma professora alemã que chama Marianne Frank. Marianne Frank foi quem colocou todo esse movimento para dentro das escolas. E ela criou, né, esse movimento com a intenção de ajudar e servir a educação. Porque a gente não faz constelação com as crianças. A gente leva movimento para essas crianças, a gente leva amorosidade, a gente leva humanismo para essas crianças. Então, é essa a intenção da Marianne em criar esse conjunto de informações extraídas da constelação familiar para dentro das escolas, tá? E ela tem um livro que, assim, eu recomendo que todo educador conheça. Depois, se vocês quiserem, eu tenho ele em PDF. Eu posso compartilhar lá no grupo, tá? Chama Você é um de nós. Você é um de nós. É lindo esse livro porque é um conjunto de informações e traz muitas palavras que a gente pode, no dia a dia, falar para os nossos alunos, com os nossos professores, né, que eu sei que a grande maioria são gestores. Então, vocês podem usar esses verbos aí e trazer essa amorosidade para dentro dos ambientes que vocês vivem, tá? Então, vamos seguindo.
Essa teoria, ela não é vazia, então ela tem uma fundamentação teórica, né, para eu poder estar falando aqui. E o que vem a ser a pedagogia sistêmica? A pedagogia sistêmica é uma nova postura. Ela não é uma teoria implantada, é uma nova postura, é um novo olhar para a educação. Eu até tenho o meu livro, Um Novo Olhar, mas ela é um novo olhar para a educação, para os alunos e seus familiares. Por quê? Porque ela traz unicamente a postura, que é aquilo que eu trouxe lá na primeira tela. A postura que eu tenho que levar não é a postura física, mas sim a minha postura de luz, de energia, de conexão com o meu melhor. Então, eu só consigo dar ao outro aquilo que é o meu melhor. Eu só consigo ser para o outro o meu melhor. Então, é essa a intenção da pedagogia sistêmica e é esse vínculo que a gente traz para dentro da sala de aula, para dentro dos ambientes educacionais. E talvez, só talvez, seja isso que a gente precise estar levando para dentro das prefeituras, né, para dentro dos sistemas que hoje já são constituídos. Então, esse olhar, ele é muito grandioso e muito poderoso, tá? E, como eu disse, nós estamos aí atuando, né? Nós levamos já para vocês muita informação. Nós abrimos a mente de vocês com tudo que a gente levou para vocês. E agora a gente finaliza com essas palavras de amorosidade para que vocês realmente possam entender. E depois a Rose traz, a Briane também traz todo o contexto. Bom, um minutinho, peraí. Rose Moraes, a Cidiane caiu, ela não está, ela tá, acho que tentando entrar. Ah, tá. Bom. Só um minutinho, Rose, peraí. Deixa entrar, Rose Moraes. Diga. A Cidiane entrou? Ela está tentando entrar, não está conseguindo. Mas mas eu acho que não, né? Não tenho liberação para ela aqui. Fala para ela entrar novamente no link, Jocélia. Eu pedi para ela sair e entrar de novo agora. Tá. Isso aí. Podemos e aí, Briane, continuar? Ela vai aparecer para você aí. Não está aparecendo para mim. Um pouquinho. Continuar? Só um minuto, Rose. Voltou para mim, Briane. Voltou o host para mim, entrou Rose então, e Rosenei. Então, deixa o host para você poder habilitar aí, tá bom? Pode deixar. Tá. Pode. Rosinei também não está conseguindo. Já dei ok. Já deu ok? Já. Tá. Eu só vou colocar uma questão, eu acho que essas questões a gente pode ir seguir resolvendo para que a gente não pare, até para não ficar assim com quem está na sala, né? Para a gente poder estudar. Não, só um minutinho, Rose, porque o host aqui mudou, ele mudou sozinho, por isso que eu não conseguia habilitar aqui para a Rose não conseguia me habilitar. Mas obrigada, pode seguir. Tá, maravilha, então. Olhando para os ambientes educacionais, né, que eu já falei, então, só para tomar aqui a conexão, né, através da pedagogia sistêmica. Então, o que o educador recebe? Ele recebe informações, né, e essas informações ele consegue aplicar, tá? E amplia os conhecimentos dos alunos, dos pais, das famílias, e tudo isso vai levar a um poder maior e um aprendizado consciente para as práticas educacionais. Tá? Então, a gente tem que estar de olho nessa questão exatamente por quê? Porque a gente precisa, em primeiro plano, respeitar os sistemas. Tá? A gente tem as ordens, né, dos sistemas. Então, o primeiro sistema da família, o primeiro sistema da criança é a família. Não somos nós, educadores, nós somos praticamente o último sistema. Ela vai passando, né, por ordem, e isso tudo é interessante, porque é o que eu atuo aí dentro das práticas, então eu vou ensinando isso para que as pessoas respeitem e que exista exatamente essa questão hierárquica, né? E, muitas vezes, o que eu, como educadora, já vi, tá? Já vi muito o professor querendo ser o pai do aluno. E isso carrega a gente.
Por quê? Nós não precisamos ser o pai das crianças. Cada criança tem o seu pai. Cada criança tem a sua mãe, por mais que estejam ausentes, por mais que já tenham falecido, né? Porque a gente enfrenta essa questão de crianças que têm. Eu, por exemplo, eu fui uma criança que meu pai faleceu. E já pensou se a escola me adotasse? Imagina que eu ia estar lá no sistema, lá das escolas que eu passei. Então, não, a gente precisa respeitar, independente de como esse sistema esteja formado. Hoje nós vamos enfrentar, e olhando para a humanização, nós vamos enfrentar novos sistemas, novas composições familiares, porque a gente estava acostumado, né, até há pouco tempo, com a família nuclear. Mas hoje a gente vê que não existe só a família nuclear, mas sim outras composições familiares, né? O padrasto, o pai e a mãe que são do mesmo sexo, né? O pai e o pai que são do mesmo sexo. Então, isso tudo é família, tá? É composição. Só a gente denomina por nomes diferenciados, mas a gente respeita, dentro da pedagogia sistêmica, inclusive, a gente tem um respeito muito grande para esse lado, tá? Entendendo que somos humanos. E humanos aptos a fluir. E fluir onde? Na vida, né? Porque as nossas opções, vamos dizer assim, sexuais e etc. e tal, elas não influenciam no sistema familiar, tá? Muito pelo contrário, elas estão contidas e com muita honra, muito respeito, tá? Em cada composição. Então, é isso que a gente precisa entender. E esse interim, eu estou trazendo porque é um debate muito grande hoje das constelações com a sociedade, tá? E a gente tem que realmente ter esse olhar, até o jurídico está trabalhando muito em cima disso, né? As constelações estão na área jurídica, e isso a gente precisa ter esse respeito, tá? Bom, isso é também só dentro da questão teórica. Aqui, como eu já disse, se busca equilíbrio e respeito às leis sistêmicas, a hierarquia e o dar e receber. A base de todo o trabalho da pedagogia sistêmica é o não julgamento. Falei isso agora há pouco. O respeito ao outro e o olhar amoroso para todos. E esse todos são todos, independente de tudo que a pessoa esteja vivendo, tá? Ou tenha vivido. Com a pedagogia sistêmica, recuperamos a alegria por viver e o resgate da força que levamos à sala de aula. Então, é lindo, né? Olhar que a gente vai resgatar essa força, essa energia, tá? Aqui, se nós tivéssemos um tempo, eu traria para vocês uma meditação, mas nós não temos tempo, tá? Isso pode ser feito em outras ocasiões, a gente pode, inclusive, movimentar isso de outras formas, a Jocélia está aí para poder nos agregar para esses movimentos, né, Jocélia? Mas o meditar é uma ferramenta grandiosíssima para responder aquilo que nós vamos perguntar ali em cima, tá? Para onde as crianças estão olhando? Então, para onde as minhas crianças estão olhando? Para onde eu, quando criança, olhei? Para onde o meu filho, enquanto criança, está olhando? Olha como é grandioso. E a gente consegue isso fazendo meditações, trazendo afirmações positivas, trazendo conceitos, tá? E esse é um movimento poderosíssimo para a ação do educador. Inclusive, eu estou montando uma formação de meditação exclusiva para ensinar os educadores a estarem atuando dentro das escolas. E, assim, nada muito complicado, é passo a passo e início de aula. Todo educador, antes de começar a dar a aula, ele faz esse movimento, medita e pronto. Encerrou a aula, faz o movimento, medita e pronto, a criança vai para a escola. Começo e fim de aula. Dá um resultado grandiosíssimo. Eu coloquei, enquanto educadora, de 2016 a 2018, eu coloquei isso em prática. E o que eu estou falando aqui é fundamentado em teoria e prática, tá? Porque a teoria eu tenho, mas eu coloquei em prática. Então, faz todo sentido. Então, essa é a minha ideia para trazer para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode conversar aí futuramente, a gente preparar alguma coisa para vocês. Bom, vamos seguindo. Aqui, quando nós estamos no movimento, a gente faz muitas perguntas, e essas perguntas são de poder. Então,
Perguntas poderosas. Professor, você sabe qual é o seu lugar? E na pedagogia sistêmica, o seu lugar está ali. Você não pode tomar, como eu disse já, você não pode tomar o lugar do pai, da mãe, você não deve tomar o lugar do diretor. Cada um tem o seu lugar. Cada função tem a sua condição. Nós aqui estamos na condição de treinadores para vocês. A Jocélia está aqui na condição, né, de apoiadora desse movimento que nós fizemos. E cada um tem o seu lugar. E isso é muito grandioso dentro dos sistemas. Quando nós respeitamos os nossos lugares, a gente harmoniza, a gente gera a prática, tá? Então, o que realmente me cabe como professor? Qual é o meu lugar? Você se considera um professor que possui consciência humanizada? E o que é essa consciência humanizada? Como estão as suas habilidades e competências socioemocionais? Eu não vim aqui trazer respostas, eu vim fazer perguntas. Porque se fosse para trazer respostas, a gente teria que marcar aulas e aulas e aulas, né, meninas? E aí, assim, a gente não ia fazer respostas juntos, a gente ia abrir a câmera, ia conversar, a gente ia bater papo. Aqui a gente faz perguntas, para que vocês, no dia a dia, tragam essas respostas. Mas aí a gente vai... A escola, entre muitas funções, também é vista como lugar de relacionamentos. Como andam essas funções? A gente sabe que o professor, ele é o mediador dos relacionamentos no entorno escolar. E como andam essas questões? Então, a pedagogia sistêmica traz todas essas informações e vocês podem entender isso. Como ser um professor com postura sistêmica? Ai, Rose, eu gostaria muito de ser um professor com postura sistêmica. O que eu faço? Quais ferramentas utilizar na pedagogia sistêmica? Eu diria, como ser agindo, sendo, botando a sua cara e sendo amoroso. Quais ferramentas? O amor. Essa é a base. Tem alguns truquezinhos? Não tem. É isso. É essa a essência, tá? Claro, você precisa também sentir o outro, sentir a energia, mas a essência principal é essa, tá? Imagine... Está cortando o seu som. Tem que retomar, depois da essência. Da essência. Tá, um professor que tem a essência, é que eu falei e eu não estava escrito aqui, entendeu? Bom, mas eu vou seguir. Imagine um professor que ao invés de estar cortando, não está ouvindo? Está ouvindo, Jocélia, tá? Eu acho Nós que foi para estamos você. ouvindo. Agora sim, tá dando bastante corte. Imagine um professor que, ao invés de trazer respostas prontas, faça perguntas poderosas para os seus alunos. Imagina só esse professor. Imagine um professor que ajuda os alunos a pensar mais do que decorar informações. Todo educador queria um professor desse, né? Eu adoraria. Imagine um professor que apresente ferramentas para você identificar a sua missão de vida. E a missão de vida é aquela que você escolhe para uma vida ampla, uma vida cheia de sucesso. Sabe aquele professor que direciona os relacionamentos dos alunos no meio escolar, ajudando-os a compreender mais sobre cooperação e afetividade? Vocês conhecem esses professores? São vocês esses professores? Pois bem, nós estamos aqui, ó, conhecimento, habilidade, desejo. Nós estamos dentro deste mapa. E nós precisamos ter essas perguntas. O que fazer? Por que fazer? Habilidades. Como fazer? Desejo. Querer fazer. E aí sim, nós seremos esse professor. Esse professor, ele nasce sabendo, mas muitas vezes ele fica no medo e na incerteza, e ele não coloca as ações em prática. Esse professor está aí, ele tem o seu nome, ele tem o seu rosto, ele tem a sua personalidade.
mas ele está preso nesse universo de será. Então, arranca dele, esse professor, toda a energia, toda a conexão, e leva ele para o conhecimento, para a habilidade e para o desejo. E faz esse professor virar uma ação, e uma ação efetiva, dentro do sistema. E aí sim nós vamos poder dizer, eu atuo dentro de um sistema, eu atuo com a pedagogia sistêmica. Eu sou um educador sistêmico. E aí, a gente sonha, mas é uma realidade, é o que eu disse, esse professor está aí, né? Desenvolver a postura dentro da pedagogia sistêmica, ela precisa que você ouça, em primeiro lugar, as necessidades dos seus alunos, para que você possa acolher. É necessário que você esteja sempre no lugar de transmissor de conhecimento, seja apenas professor, sem a intenção de mudar algo na história dos seus alunos. E aí, qual o lugar mais seguro para esse professor? E aí eu digo para vocês, encontrar e assumir seu lugar é função na escola. E uma condição fundamental para a saúde física e mental de todo educador. Porque se você não estiver no seu lugar de professor, você vai ter problemas com saúde física e mental. Tá? Porque você vai ficar carregando tudo. E no livro, eu começo contando a história. E uma história que eu vivi há quase 20 anos atrás. Que uma professora ficava lá, levava o aluno para dentro da escola, e aquele aluno perturbava aquela professora. E ela não conseguia sair daquele marasmo, daquela história. Até que um dia eu disse, até quando você vai carregar esse aluno na sua bagagem? Então, é uma reflexão que nós estamos fazendo aqui. Quem você vem carregando na sua bagagem? Pare e pense. Não é hora de recomeçar e olhar para o seu lugar, e o seu lugar é seguro. O seu lugar é puro, é único, e é pessoal. E ele é cheio de luz, cheio de energia, cheio de poder. E você não está reconhecendo esse lugar. Mas esse é você. Aí, estamos já no finalzinho, viu, meninas? A gente entra num processo de identidade. E identidade foi tudo isso que eu já falei. É o meu potencial. E sobre o comportamento humano, é difícil olhar para o outro e não me ver nessa relação. Eu diria que o outro é como um espelho na nossa frente. Tudo que vemos no outro está diretamente nos apontando para um crescimento o qual precisamos passar. Então, assim, quando a gente olha para o outro e começa a colocar problemas no outro, esse problema é seu. Resolve ele, depois você vem falar. Tudo que a gente vê no outro é nosso, não é do outro. Então, tomem cuidado em colocar o seu ponto de vista, porque esse ponto de vista, ele é seu. Ele é íntimo e pessoal. Agora, o que a gente precisa saber é que devemos, antes de mais nada, ter consciência e trazer luz para que possamos viver em conjunto com o outro. E assim, a gente consiga vivenciar as experiências do outro e trazendo o outro do jeito que ele é. E aí sim, aceitando ele dentro do nosso coração. Esse é um exercício muito difícil. Eu vou dizer para vocês, eu demorei anos para chegar nesse ponto. Mas hoje eu consigo olhar para as pessoas e entender até em que ponto aquilo é dela e aquilo é meu. Mas é o autoconhecimento, é o processo de identidade que vai fazer isso com vocês. Tá? E a gente vai sim se irritar, a gente vai ter tudo isso aí, não vai sair da nossa rotina. Mas a gente vai saber diferenciar o que é do outro e o que é nosso. Então, a gente vai se respeitar e respeitar o outro. Essa é a sacada mais importante de todo o trabalho da pedagogia sistêmica. Tá? Aí, essa frase eu amo, que é de Bert Hellinger,
que é o autor da pedagogia das constelações familiares, e também ele era pedagogo, tá? Depois vocês vão ler, no artigo fala bem quem ele era, tá? O maior obstáculo para a reconciliação entre o bem e o mal são os justos. A gente não fala de justiça. Os justos, eles atrapalham. Por quê? Porque justiça, o que é justiça? Ah, alguém entra na minha casa, mata a minha família inteira. Eu vou pedir justiça? Pararam para pensar? Será que isso é justiça? É difícil entender isso, e não é a minha intenção fazer vocês entenderem aqui ainda. É só uma pulguinha que vocês vão carregar. Mas tudo bem. Quem tiver dúvida, depois pode perguntar. E o interessante é ter dúvidas. Mas aí, a fala aqui, é difícil encarar que o aluno difícil fala de mim. É difícil saber que meus relacionamentos não vão bem por minha responsabilidade. O mais difícil é achar que o mundo é mau e eu sou justo. Aqui ficou mais fácil, né, de entender o que é justiça. Então, todo o aluno que tem dificuldade, ele fala de você, porque a dificuldade que você enxerga nele, ela está em você, em tentar se conectar com ele, em levar a sua luz para ele. Tá? Esse é o maior segredo. Você tem que levar a sua luz para esse aluno. Não é resolver o problema dele, é levar a sua luz para se conectar com ele na hora certa, no momento certo, na essência certa. E esse é o segredo para todos. Bom, aqui a educação humanizada dentro dos pilares da educação. Aprender a ser, aprender a ter, aprender a conviver e aprender a conhecer. Eu não poderia dizer que os pilares da educação não estão intrínsecos dentro da pedagogia sistêmica, por quê? São pilares da Unesco. A Unesco defendeu isso. Então, nós usamos muito os pilares da educação para fazer o processo educacional, tá? E a escola não substitui a família. A escola simplesmente oferece o melhor de si, tá? Então, a família vai ser sempre o núcleo maior, tá? Aí, a gente vem aqui já para as palavras sistêmicas que fazem toda a diferença. E eu quero que você, nesse momento, e eu estou encerrando já, eu quero que você tome na essência essas palavras e siga a vida. Tá? Essas palavras estão aqui no final do livro, no finalzinho do capítulo, exatamente como estão aqui. Eu quero que você, quando tenha uma dificuldade pela frente, você sinta essas palavras e não simplesmente fale. Você olhe para a pessoa e diga assim, eu vejo você. Mas sentindo, vendo com o coração. Eu sinto você. Eu honro você. E para os seus alunos, ou ensinem isso para os seus professores, eu vejo a sua família sempre com você. E, na verdade, essa última frase você pode falar para qualquer pessoa, porque quem aqui não tem família? Então, pode falar para todo mundo. Essa é uma frase para vocês levarem para a vida. Eu vejo você, eu sinto você, eu honro você e eu vejo a sua família sempre com você. É difícil? Acho que não, né? Acho que não é difícil. Quando a gente fala ver, a gente tem que ver com o coração. Quando a gente fala sentir, a nossa energia chega primeiro. E quando a gente fala eu honro, é porque honrar significa respeitar aquela pessoa do jeito que ela é. Com falhas, com dores, com arrogância, sem arrogância, com descrença, sem descrença, com crenças, com amor, com desamor. E tá tudo bem. Eu honro você, da forma que você é. E eu vejo a sua família sempre com você. Por quê? Porque eu tô aqui, minha mãe, meu pai. Meu pai está em luz há muitos anos. Mas ele está aqui, atrás de mim. E eu estou aqui, mas eu estou carregando aqui meu esposo e minha filha. E todo mundo está carregando. Todos nós carregamos a nossa vida, a nossa família.
E esse é o maior segredo que a gente precisa entender. Bom, eu acredito que agora a gente vai entrar em outras partes. As meninas têm aí muita coisa para entregar. Eu quero dizer para vocês que foi imensamente prazeroso estar aqui. Eu sei que tivemos aí problemas com conexão e fala e tudo mais, mas a gente não perde o ritmo, a gente segue fazendo, né? O que a gente sabe fazer, a gente faz. Isso é natural num ambiente online, né? É extremamente natural. E o importante é que a gente realmente esteja aqui de corpo, alma e coração para entregar o nosso melhor. E eu tenho certeza que as meninas vão dar um show aqui na fala delas e a gente vai realmente consagrar esse momento com muito amor. Eu honro você. Gratidão. Muito obrigada pela presença de todos. Quem não assistiu aqui na hora e vai assistir depois, um beijo, saudade de vocês. E o que precisar, gente, vocês têm o meu contato, podem falar comigo, tá? Pode falar com as meninas também, nós estamos por aí. Fiquem com Deus, e essa é a foto que eu quero que vocês guardem no coração. Nós aqui, ó, no cubo, bem bonitinho. Eu vou parar de compartilhar e muito obrigada a todos. Um beijo e até mais. Agora eu vou apresentar para vocês a minha parceira, amiga, querida, Rose Moraes, lindíssima, que vai falar do professor 4.0. É isso? Acertei, né? Isso. Professor 4.0 e educação 5.0. Briane, viu? Agora o palco é seu. Vamos. Recadinho. Recadinho, pessoal, importante. Deu um erro na hora que a gente foi passar o host e a Cidiane não consegue mais retomar neste link. E não adianta, a gente já tentou aqui o tempo todo na reunião, vocês devem ter visto que os meus olhos, os olhos da Rose, estavam voltados ao computador aqui, e nós não conseguimos. Então, a gente vai derrubar essa sala, a gente vai fechar essa sala, e a Rose vai fazer um outro link para a próxima sala. Vamos, então, finalizar essa gravação, e nós vamos, então, postar da seguinte forma. Nós vamos estar colocando o PDF dos slides, a gente vai colocar junto esta gravação, e depois vai com cortes em 3 etapas, ok, Rô? Pode fechar, então, e a gente